Olá, tudo bem? Hoje vou falar mais um capítulo da teoria do mesaísmo, que significa a ideologia do centro. Ideologia do centro, caminho do meio. E o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu prevejo que vai ser um brainstorm, uma tempestade mental, porque a minha proposta é desconstruir tudo aquilo que nós estamos acreditando nos últimos 200 anos e pelo qual nós estamos matando e morrendo nos últimos 200 anos, pelo qual nós estamos nos odiando e nos destruindo. Metade do mundo, pela Guerra Fria até do século passado, metade do mundo está de um lado, metade do mundo está do outro lado, e a solução definitiva, como eu falei no outro vídeo anterior, seria que um lado ganhasse, vencesse, destruísse, eliminasse, extinguisse o outro lado. Se 4 bilhões conseguissem matar 4 bilhões de pessoas. No Brasil, se 100 milhões de pessoas conseguissem destruir, eliminar 100 milhões de pessoas. Os que sobrassem seriam felizes permanentemente, eternamente, porque não existiria mais o outro lado, não existiria mais o mal. O mal sempre está do outro lado. E do meu lado sempre está o bem, o justo e o certo. E quando o bem vencer, e um dia o bem vencerá nos conceitos teológicos, através de uma luta cósmica entre Deus e o diabo, e o Deus vencerá, e o bem permanecerá eterno, imutável. Essa polaridade de bem e de mal, ela se repete na teoria política. Ela se repete na teoria política exatamente nos conceitos que foram criados lá no século XIX entre esquerda e direita. Esquerda e direita. E essa polarização, ela começou basicamente a partir da Revolução Industrial, criando um conflito entre os opressores e os oprimidos. Opressores e oprimidos. Esses opressores, na época de Marx, que criou essa divisão, essa teoria da divisão, eram os burgueses, e os oprimidos eram os proletariados. Onde esses burgueses, eles se apropriavam do salário e do lucro dos proletariados, acumulando o capital. Por acumular o capital, ficou conhecido como capitalismo. O acúmulo do capital na mão da burguesia. E esse outro lado ficou conhecido como comunismo. Manifesto do Partido Comunista. Aqui é de uma pequena parcela de pessoas e aqui é de toda a humanidade, dos operários. Como essa polaridade ela está colocada entre direita ou esquerda, eu vou primeiro passar um pequeno vídeo falando sobre a teoria da ferradura, como ela começou e como começou a questão da direita e da esquerda. Porque essa direita e a esquerda, ela não vai crescer infinitamente para a direita ou infinitamente para a esquerda. Vai chegar uma hora que ela vai chegar na extrema esquerda, na extrema direita e vai parar. E um escritor chamado Jean-Pierre Fay, no ano de 1925, criou uma teoria de que essa extrema esquerda e essa extrema direita, elas são muito parecidas. E elas não são opostas, como está nesse gráfico, mas elas
pelas suas semelhanças, elas vão, na verdade, saindo do centro e caminhando em direção uma à outra, como se fosse uma ferradura de cavalo, onde estaria aqui a extrema esquerda, aqui a extrema direita e aqui o centro. E aí, dentro desse processo, aqui estaria a total liberdade e aqui a perda total da liberdade pelo totalitarismo. Então, o Fey diz o seguinte, que a direita e a esquerda, elas são muito parecidas, muito semelhantes. E elas vão crescendo nos níveis. Em níveis de controle. Então, nesse vídeo que eu vou passar agora, ele vai explicar por que se chama esquerda e direita, e eu vou mostrar alguns gráficos da ferradura para que vocês possam entender melhor o que significa essa teoria da ferradura. Até daqui a pouco. Bom, aqui nós podemos ver primeiramente a imagem da ferradura, por isso que chama a teoria da ferradura, como se fosse a ferradura de um cavalo. Aqui no centro, bem embaixo da ferradura, estão os moderados, onde haveria, teoricamente, o maior índice democrático, e quando vai subindo na ferradura, vai subindo para o índice de autoritarismo. E teríamos, então, na teoria da ferradura, a esquerda, o comunismo, e a direita, o nazismo. Então, essa seria a polaridade. Quanto mais sobe, maior o nível de autoritarismo. Então, essa ferradura está mais completa, a ferradura de Jean-Pierre Fey, mostrando que aqui embaixo haveria uma liberdade individual máxima e aqui o autoritarismo máximo. E uma questão importante é que do lado direito é colocado o individualismo, onde é valorizado os valores da própria pessoa, do indivíduo e a sua capacidade de enriquecimento. E do lado da esquerda, o coletivismo, onde a riqueza seria distribuída por todas as pessoas da comunidade. Uma questão que eu não concordo muito, que aqui embaixo eles colocam o anarcocapitalismo e o anarcossindicalismo, que seria as teorias da esquerda e da direita da anarquia. Eu considero que, isso é para ver em outro tema, em outro momento, que a anarquia seria uma evolução do capitalismo e uma evolução do comunismo, e não aqui embaixo, porque aqui embaixo, embora tenha muita liberdade e tenha democracia, ainda existe um governo. Então, para a direita, libertarianismo, conservadorismo, tradicionalismo, reacionarismo, monarquismo, corporativismo e o nazismo e o fascismo. E à esquerda, o neoliberalismo, social-democrata, progressismo, socialismo populista e o marxismo-leninismo. Então, a aproximação das ideologias extremistas ficaria principalmente entre o comunismo, do marxismo-leninismo e o nazismo-fascismo. Essa ferradura eu coloquei aqui mais para mostrar um aspecto interessante para a discussão, que na direita eles colocam o egoísmo e na esquerda o altruísmo. Esse é o principal fator de que 90% das pessoas que vão para as teorias da esquerda, as pessoas que têm uma tendência maior de empatia, de compaixão, de tolerância, tendem à teoria, à ideologia do altruísmo. Embora nesse nível aqui do populismo, nesse nível aqui do nacionalismo populista e do marxismo-leninismo, já não existe mais nenhum respeito ao indivíduo, já que o estado máximo ele é totalitarista e violento. O século passado, no século XX, morreram 100 milhões de pessoas a partir dessa teoria do comunismo, que muitos dizem que não é o verdadeiro comunismo. E aqui a ferradura mais completa. Então aqui embaixo, onde estaria exatamente o mesaísmo, é o que é chamado de marasmo ideológico, porque como aqui existe muito pouca diferença, seria mais centro-direita e centro-esquerda, não tem muita discussão, não tem muito atrito. Aqui na tolerância ideológica, nesse nível aqui, que a diferença é pequena entre a direita e a esquerda, ainda existe uma tolerância ideológica. E quando começa a aumentar essa diferença, essa distância, começa a haver o debate ideológico.
Geralmente em países muito polarizados, como no Brasil e nos Estados Unidos, onde tem só dois partidos fortes, principalmente na época de campanha e durante os governos, existe muita discussão de intolerância. Ou seja, um lado não suporta o outro lado. E na época, principalmente na época de eleições e depois que um partido ganha, existe muita perseguição política, onde um dos lados começa a perseguir o outro lado sistematicamente. É a eliminação dos opositores, como acontecia nos países comunistas, como acontece hoje atualmente na China, e como acontecia na Revolução Francesa, onde 50 mil pessoas foram decapitadas. Uma questão interessante é que eles colocam aqui do lado esquerdo o hedonismo, que seria a cultura ao prazer, a juventude rebelde, que seria dos anos 60, o movimento hippie, o ambientalismo, que é o movimento do meio ambiente, que está ligado na filosofia da esquerda, o sindicalismo, o feminismo com os movimentos LGBTQIAPN+, o socialismo, o marxismo e o comunismo. Então, crescendo, né, nesse sentido do autoritarismo. E aqui crescendo no sentido do fascismo, em direção ao fascismo. O liberalismo, o patriarcalismo, conservadorismo, fundamentalismo, nacionalismo, racismo e o fascismo. No famoso ano de 1789, o rei Luís XVI estava tentando resolver uma série de crises que estava acontecendo na França. E por isso decidiu convocar os Estados Gerais em Versalhes, em 5 de maio de 1789, para decidir sobre essas questões. Os Estados Gerais eram compostos pelos 3 estados ou classes sociais que havia na época na França. O primeiro estado era o clero, a Igreja Católica Apostólica Romana. O segundo estado era o rei e toda a nobreza. E o terceiro estado era composto pelo povo, pelo restante da população, que compreendia 98% da população da França. Aqui nessa imagem da Assembleia dos Estados Gerais, estavam compostos por 308 deputados do clero, que é o primeiro estado, 285 deputados da nobreza e 621 do terceiro estado. O problema que acontecia aqui é que cada estado tinha um voto. Como o primeiro e o segundo estado tinham direito a 2 votos, eles sempre ganhavam em relação ao terceiro estado. E os Estados Gerais ainda estavam discutindo aquelas questões políticas quando se precipitou no interior da França uma série de revoltas populares que acabou culminando na queda da Bastilha, a famosa queda da Bastilha, e esse período foi conhecido como o período do Grande Medo. Como não estava havendo acordo entre os 3 estados, o rei Luís XVI decidiu adiar os trabalhos e fechou a sala, onde os deputados se reuniam em Versalhes. Por causa disso, o terceiro estado, que era o povo, resolveu deixar a Assembleia dos Estados Gerais e convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui mais uma visão da Assembleia dos Estados Gerais, onde ficava o rei e os outros estados reunidos. E aqui é uma imagem da Assembleia Nacional Constituinte, que foi para Paris, na Sala das Tulherias, em 12 de outubro de 1789. Então nós vemos aqui que nessa sala existia um plenário com o lado direito, o lado esquerdo, algumas pessoas acima e aqui embaixo o centro. A Assembleia Nacional Constituinte, ela se dividiu em 3 grupos políticos. O grupo dos girondinos, que era a alta burguesia, eles não queriam o aprofundamento da Revolução, eles queriam manter o rei vivo e fazer uma monarquia constituinte, por isso foram considerados mais de direita, mais conservadores. Os jacobinos, que eram a média e a baixa burguesia, eram os mais radicais, os líderes populares, e eles ficavam sentados do lado esquerdo do plenário, junto com os montanhistas. E a planície, que era o pessoal do centro, mais oportunista, ou chamado também de pântano. É interessante observar aqui que já existia naquela época a chamada alta burguesia,
que eram os donos de manufaturas, as indústrias, as casas de comércio e os bancos, e que eles já eram os capitalistas da época, mas eles estavam como revolucionários. A média e a baixa burguesia, que eram jacobinos, como trabalhadores urbanos, comerciantes, artesãos, operários e camponeses. Originalmente, é interessante observar aqui que o termo burguesia, ela se designava todos os habitantes de uma cidade. E o termo burgueses foi derivado do alemão burg, como lugar fortificado. Na maior parte das vezes, as cidades eram fortificadas por causa das invasões e das guerras entre os países. Então, aqui novamente, aqui tínhamos os girondinos, aqui nós tínhamos os jacobinos, aqui o pântano e aqui os montanheses. Mas é interessante observar que todos na Assembleia Nacional Constituinte eram revolucionários, né? Os conservadores eram revolucionários. O clero e a nobreza eram os verdadeiros conservadores de direita que não estavam representados nessa Assembleia. Então assim ficava a Assembleia Nacional Constituinte. Sentados à direita, os girondinos, que eram a alta burguesia, e a planície e o pântano, que também era a alta burguesia, mas ficava aqui mais no centro. Os jacobinos, que eram a média e baixa burguesias, os proletariados, com os sans-culottes, que é aqueles que não tinham as calças especiais da nobreza, e chamados também de montanhistas. Então, era considerado assim, o pântano, com 389 deputados, os montanhistas da esquerda, com 200 deputados, e os girondinos da direita, com 160 deputados. Então, como vocês viram no vídeo, nas imagens lá da ferradura e da história do rei, o que aconteceu? O rei Luís XVI da França, ele estava tendo muitos problemas políticos, econômicos, inflação e uma série de descontentamento com o povo, e ele resolveu fazer uma congregação dos estados. Nesse estado, ele iria unir o primeiro estado, que seria o clero, a igreja, né? A igreja com toda a sua hierarquia. O segundo seria os nobres. O segundo estado seria os nobres, com o rei e a elite. E o terceiro seria o povo. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ele começou a fazer a reunião dos estados, só que a partir de uma grande quantidade de insurgências, um grande conflito e a queda da Bastilha, ele cancelou a congregação dos estados, e esse povo, eles fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte, que a ideia era fazer uma Constituição. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela reuniu 3 grupos: os girondinos, isso está lá no vídeo, os jacobinos e a planície. Esses girondinos, eles eram mais conservadores, eles eram da alta burguesia. Eles queriam uma monarquia constitucional, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, onde o rei permanece como figura de Estado, mas não tem a prerrogativa política, e queriam preservar o rei, né? Então, esses girondinos, eles eram alta burguesia, eles eram os mais ricos, e eles queriam preservar o rei. Então, como eles eram moderados, eles foram para a direita. Então, os girondinos, e isso aconteceu uma coincidência, porque na prática, lá na Assembleia Nacional Constituinte, os girondinos foram para o lado direito do salão. E os jacobinos, que eram a média e baixa burguesia, que eram os mais pobres, eles eram os mais revolucionários, os mais radicais. E eles queriam matar o rei, e eles acabaram matando o rei. O Robespierre, por exemplo, mandou decapitar o rei e acabar com a monarquia. Então, eles foram para a esquerda. E a planície,
ele não era nenhum dos dois lados, ele estava no centro, então ele ficou exatamente como é hoje o centro, né? Quem está no centro, não tem nem a direita nem a esquerda. Então ficou assim, esquerda para quem é revolucionário. Então aqui a esquerda seria os revolucionários, vão todos para a esquerda. Os conservadores vão para a direita. Os conservadores vão para a direita. Só que isso aqui não é real. Não é real. Primeiro porque isso não foi uma escolha. Quem é conservador vai sentar na direita, quem é revolucionário vai sentar na esquerda. E uma outra questão que ninguém presta atenção é que enquanto tinha o Conselho dos Estados, quando o rei convocou o Conselho dos Estados, estavam três, estava o clero, estava os nobres, estava o povo. Na ação nacional constituinte estavam apenas o povo, apenas o povo. Então, tanto os girondinos quanto os jacobinos, ambos eram de esquerda. Ambos eram de esquerda. Porque quem era realmente de direita naquela época, quem realmente era de direita, era o clero e os nobres. O clero e os nobres eram realmente de direita, no sentido de conservadores. Porque esses girondinos, eles não eram conservadores. Eles eram revolucionários. Eles queriam derrubar a monarquia, o poder absoluto totalitário da monarquia, queriam fazer uma constituição e queriam fazer uma monarquia constitucional. Então, eles poderíamos dizer, na verdade, que esses aqui seriam a extrema esquerda e essa aqui a social-democracia, que seria uma centro-esquerda. Então aqui seria centro-esquerda e aqui seria extrema-esquerda. Então nós vemos que esse conceito, o que eu estou procurando hoje com essa apresentação, é desconstruir essa ideia de direita e esquerda. Desconstruir. Que existe uma direita clara, definida, existe uma esquerda clara, definida, e elas são incomunicáveis. Elas são diametralmente opostas. E você só pode estar num lado ou no outro lado. E o primeiro ponto que eu quero mostrar é que só o fato de ambos, inclusive o centro, esse centro aqui, que também estava lá na Assembleia Nacional Constituinte, ele também era revolucionário. Porque todos eram revolucionários. Só não eram revolucionários o clero e a nobreza. E a nobreza que perdeu a cabeça naquela época. Então, essa Revolução Francesa, ela começou primeiro com os girondinos tinham mais poder, depois os jacobinos assumiram o poder, criaram uma coisa chamada regime do terror, principalmente com Robespierre. Eles mataram milhares de pessoas, calcula-se 50 mil pessoas degoladas, decapitadas. Só o Robespierre deve ter mandado matar 10 mil pessoas. Todo mundo que ele achava que era inimigo da Revolução, todo mundo que ele achava que era inimigo da Revolução, ele mandava matar. Não tinha direito a advogado, ele simplesmente chamava a pessoa, condenava a pessoa e decapitava a pessoa. Parece que nós estamos chegando num momento muito parecido. As pessoas só não foram decapitadas, mas estão sendo literalmente coibidas de expressar as suas opiniões. Então, o primeiro ponto nós vemos, direita e esquerda foi uma construção a partir da Revolução Francesa. Ambos, da direita e da esquerda, os girondinos, os jacobinos e os de centro, todos eram revolucionários, apenas que era centro-esquerda e extrema-esquerda. E não existia direita na Assembleia Nacional Constituinte. A direita estava lá entre o clero e os nobres. Deu para entender? Então, esse conceito de esquerda ele já começa a falhar aí. Agora eu vou trabalhar um outro contexto do que nós chamamos hoje de direita e esquerda, para ver se isso realmente se sustenta.